Quero aproveitar assim o gancho dessa última frase que a gente cantou aqui para introduzir o que a gente quer conversar um pouco aqui nessa noite, né? Fim de tarde. Essa última canção, como quase todas as outras, que a gente tem ouvido nos últimos dias, né? Pelo menos nos últimos 10 anos, e hoje assim foi um dia muito expressivo, porque nós vimos isso de uma forma bem clara aqui, sem perceber, mas de uma forma bem clara. A primeira canção que a gente cantou, ela foi escrita assim, há uns 30 anos atrás, né, dona Glorinha? Só lembra dela? Eu, assim, cresci ouvindo essa música, estamos todos congregados aqui. Aí eu falei pro Iago, só os velhos de igreja que conhecem essa música. Mas ela não usa a primeira pessoa. É interessante como que os irmãos, assim, até a década de 80, pelo menos, eles tinham mais facilidade de se expressar em comunidade, fazendo canções que usavam mais o nós. Estamos todos congregados aqui. Então o louvor não era um louvor de uma pessoa, de um indivíduo que estava dentro de um lugar. Era um louvor de uma comunidade reunida. Por isso nós estamos aqui, é o teu povo aqui presente, tantas outras canções. E as outras que são canções mais novas, já intrinsecamente tirou o nós da história e entrou como um novo movimento histórico mesmo, o eu. Então, até no final da música aqui, o meu Deus, tal. E se tem uma coisa que a gente tem ensinado aqui nos últimos 2 anos, e talvez assim, nos próximos 60, é que Deus não é meu, né? Deus é nosso, né? E por isso que eu gosto que o Rafa, assim, ele sempre termina falando, nosso Deus, tal. Porque Deus é meu, se ele for nosso, entendeu? Mas se ele for só meu, não tem chance dele ser nosso. Então ele só é meu se for nosso. Então assim, o tema de hoje vocês já conhecem, né? Eu postei lá, mandei para algumas pessoas no celular, no Facebook, é sobre a vida comum. Eu não sei se todos sabem, mas hoje a gente está chegando assim, em mais um novo ciclo da nossa história. A vida é feita de ciclos, né? A gente estava conversando ali com a Tamires e com o Dan, né, sobre casamento, que o Dan vai pedir a menina dele em noivado e tal. Vou mandar para ela esse áudio aqui, viu, Dan? E a gente estava falando dos ciclos, porque a gente estava ali falando assim, cara, a gente nunca acha que está preparado para um novo ciclo. Essa é sempre a nossa sensação. E eu que estou vivendo assim, o mais novo ciclo desses 30 anos da minha vida, percebi que eu também não estava preparado. Por mais que a gente tente, a gente nunca está preparado. Essa é a sensação. Mas quando a gente entra num novo ciclo, que é o que a gente está fazendo hoje, porque é a nossa última reunião aqui nesse salão hoje, então a gente está entrando num novo ciclo. Um novo ciclo, ele remete novos sonhos, mas ele também remete antigas responsabilidades. Todas as vezes que você entra num novo ciclo, você sonha coisas novas, repensando o que foi para você uma afirmação de caráter da sua consciência. Então nós temos um caráter como igreja, um caráter que é relacional, um caráter que é mais humano. Nós temos como princípio que todas as reuniões devem ser reuniões onde as pessoas devem ter chance de se olhar, de conversar, de se cumprimentar, de comer um bolo juntos. Então tudo que a gente faz, desde o primeiro dia aqui, é proposital. A comida tem um propósito, para a gente é culto também. Então esse é o nosso caráter, é o que a gente quer propor como igreja. Mas nesse movimento, onde as pessoas estão cada vez mais individualizadas, em meio às multidões, né, eu estava brincando com o Matheus do Facebook, que ele postou um negócio, eu brinquei com ele falou, cara, 80% das pessoas de lá nem me conhecem. Eu falei, como é que a gente ainda tem 80% das pessoas na nossa rede social que não conhecem a gente? Então, isso facilita o nosso entendimento num princípio de que hoje as pessoas não estão isoladas, porque elas sempre estão com alguém, mas elas estão assim, distantes, mesmo não estando isoladas, elas parecem que estão distantes, é um isolamento no meio da multidão, é um negócio meio estranho. E a gente como igreja começou a pegar esses modelos mais modernos e começou
a introduzir dentro da nossa congregação. Então é fácil você ir em qualquer congregação, e até aqui, por algumas vezes, e você entrar num ambiente de culto, numa consciência individual. Na maioria das vezes que o pastor fala assim para você, vamos fazer uma oração silenciosa. Por quem que você ora? Na maioria das vezes, por você mesmo. Esse negócio entrou tanto dentro da gente, que até o princípio mais absoluto de Jesus, que foi a Santa Ceia, se tornou um movimento individual na comunidade. Então todas as vezes que você vai tomar a ceia, você pensa em quem? Nos seus pecados. Sendo que a ceia não tem nada a ver com isso. Se a ceia fosse para você pensar sobre você mesmo, cada um tomava a sua. E isso tem acontecido. No ministério que eu viajei há alguns anos, recentemente uns irmãos foram lá na casa de um rapaz que eles ficaram hospedados. Quando chegou lá, o irmão estava de terno. Falou assim, o que vai ter hoje aqui? Ele falou, não, estou me preparando para a ceia. Aí os meninos falaram assim, sério, vai ter ceia? Nem sabia. Ele falou assim, não, é que hoje é o dia que eu faço a ceia aqui em casa. Aí o pessoal ficou pensando, beleza, vai ter culto aqui, nós nem sabia, né? Mas beleza. Beleza, e que horas que vai começar? Ele falou, não, é uma ceia que eu faço sozinho. É um costume que eu tenho, e aí todo esse dia, não sei, sábado, sexta, ele coloca a roupa dele, prepara a ceia e toma sozinho. Não tem, assim, eu acho assim, Deus perdoa, Deus é Deus, né? Mas não tem nada a ver com o que Jesus fez. Mas o irmão, na maior das boas intenções, comete o maior dos pecados, que é comer ceia sozinho. Porque ceia, se for sozinho, nem é ceia, é refeição. Entendeu? É um negócio que não tem sentido. Mas nós fomos assim, nós fomos imersos numa cultura da individualidade, onde nós temos dificuldade de pensar a igreja como um povo, de pensar um Deus como o Deus de muitas nações, o Abraão, o pai de muitas famílias. A nossa leitura bíblica foi se moldando, não aos princípios bíblicos, mas ao que a gente traz de fora da Bíblia, que é essa cultura cada vez mais individualista. Então nós introduzimos na década de 90 no Brasil, os restaurantes que são self-service. Então, antigamente as pessoas, umas serviam as outras, as mães serviam os filhos, mas nós não, nós introduzimos na história um restaurante onde você mesmo se serve. Isso foi crescendo, foi evoluindo. As pessoas hoje, antigamente, para você tirar uma foto, você precisava do quê? De uma pessoa. É até muito legal a figura do fotógrafo antigo, que é aquele que entrava dentro daquela cabine, e as pessoas faziam uma pose, mas era ele quem servia aquelas pessoas. Hoje não precisa. Hoje você faz a sua própria foto, é o que mais dá certo. Porque você tira várias, a que ficar melhor você posta, as que não ficar tão boas você exclui. E aí você também passa a outra, além de ser uma foto só de você, ainda você escolhe a melhor, para fingir que você é aquilo que está aparecendo, que você pegou a foto no melhor ângulo, assim, aquela que você sai mais magro. Eu sempre pego as que eu saio mais magro. O pessoal fala, você emagreceu? Eu falo, não, é que tem foto que eu saio magro, eu só uso essas, porque a gente tem essa dificuldade. E como igreja, a gente não tem percebido, mas isso assim, entrou dentro da gente. Mas quando nós lemos a Bíblia, e é sobre isso também que eu quero falar hoje aqui, quando nós lemos a Bíblia, e eu com alguns amigos, nós estamos assim, num novo momento de leitura bíblica, até com alguns aqui eu compartilho às vezes algum texto, nós vemos que a primeira igreja, por mais brilhante que ela foi, na igreja de Atos, né, os primeiros irmãos assim, ela não teve o seu crescimento a partir das suas habilidades. Isso que eu acho fantástico. Porque tinha gente habilidosa lá? Tinha muita gente habilidosa lá. Mas não foi a habilidade daqueles irmãos que trouxe para eles o crescimento. O que a Bíblia fala, o que trouxe para eles o crescimento, foi simplesmente a simplicidade e o compromisso com a relação. Só isso. E é por isso que eu escolhi esse tema, a vida comum. E a gente vai falar sobre isso. Eu quero ler um texto bíblico, acho que vocês têm aí a Bíblia na mão ou no celular, de Atos capítulo 2. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas quando nós saímos da Somai,
o Berna trouxe uma reflexão exatamente nesse texto aqui. Então, acho que tem a ver com o que eu falei. Cada novo movimento é um sonho, mas também voltar nos princípios que a gente não pode perder. Atos capítulo 2, versículo 42, é um texto assim, célebre, né, da vida cristã. Até o 47. Eu vou ler aqui e aí vocês prestem atenção aí. Atos capítulo 2, versículo 42 diz assim: E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que havia necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e com singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. E enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém. Só até aí. Esse texto continua, mas assim, esse trecho aqui é o que a gente mais conhece, então que a gente possa refletir aqui um pouco sobre ele. Bom, qual é o contexto desse texto aqui? Jesus viveu ali o seu ministério, aproximadamente 3 anos, talvez um pouco mais. Os mais teólogos dizem que foi 3 anos e meio, né, Carioca? O Carioca acho que foi 3 anos, 6 meses e 3 dias, entendeu? Eu acho que 3 anos, vai para arredondar. É que ele é mais teólogo, ele vem com as informações assim, né? E Jesus, nesse tempo, se você ler os evangelhos, todos eles, você vai perceber o quanto Jesus fazia questão do relacionamento, ou quando ele ia orar, ele levava 2 ou 3, quando ele ia fazer algum tipo de milagre, ele levava, quando ele foi subir no Monte da Transfiguração, ele levava os discípulos, quando, por várias vezes na oração, na ceia ele estava junto, na oração do Getsêmani. Então, os 3 anos, os discípulos foram aprendendo com Jesus um novo jeito de ministério, porque até aquele momento, o Rabi tinha o mestre, né, tinha um discípulo só, ele escolhia um discípulo e caminhava com ele. Jesus, ele veio rompendo, ele tinha vários discípulos, e esse discípulo participava não só da glória do Rabi, porque até esse momento era mais normal que os discípulos participassem mais dos momentos assim, mais agradáveis da vida do mestre. Agora Jesus não, ele introduz assim, o discípulo que faz parte do 24 horas, full time. E os discípulos começam a seguir Jesus, ele foi indo 3 anos, 6 meses e 3 dias, né? Aí 4 dias, aí ele pegou e ele foi crucificado, ele ressuscitou. Quando ele ressuscitou, ele passou mais 40 dias na presença dos discípulos. Por um tempo ele saiu, ele voltou, ele encontrava os discípulos no caminho, ele encontrava os discípulos na casa, ele encontrava os discípulos na praia, e ele sempre estava encontrando os discípulos, e todos eles tinham algo em comum. Todos eles estavam fugindo do ministério. Todos eles. E todos eles foram restaurados pela presença de Jesus ali, a partir sempre do partir do pão. Em todos os textos que Jesus se encontrou com os discípulos, ele partiu o pão. Mas na maioria deles, Jesus não ficou para comer. Isso que é o mais brilhante. Porque ele ia lá, repartia o pão, o pessoal lembrava que é o ministério, que é repartir a vida, e ele saía. E os caras se lembravam de tudo e voltavam para Jerusalém. Mas aí passou o tempo, ele morreu, ressuscitou, viveu os 40 dias, foi assunto ao céu. Quando ele subiu, os discípulos estavam reunidos em Jerusalém, eram muito mais do que 12, vocês sabem disso, e Jesus deu uma ordem para eles, no capítulo 1, versículo 8, que eles ficassem em Jerusalém até que o Espírito fosse derramado. Eles ficaram. No capítulo 2, o Espírito vem em forma de um discípulo, estou brincando, o Espírito vem, e aí eles são consumidos, aquele texto brilhante, os irmãos falam em várias línguas, e o que trazia a estranheza para o coração de todos, não era como os irmãos falavam em línguas estranhas, e sim como é que todos entendiam. O que causava a estranheza não era ser diferente, e sim ser acessível a todos, né? E aí
Pedro aproveita um gancho, porque as pessoas falavam assim, esses rapazes estão bêbados, né? Estão embriagados. E Pedro aproveita um gancho e fala, não, nós não estamos embriagados, e ele começa a falar do Espírito, ele prega, 3.000 pessoas, muito mais, né? Mas 3.000 que foram relatadas se convertem, e esses irmãos começam o que nós conhecemos por igreja, em Jerusalém. Mas se converteu ali muito mais do que 3.000 pessoas. Só que as congregações eram pequenas, porque elas funcionavam nas casas. Então, era uma grande chance de ter a primeira mega igreja. 3.000, velho, numa sacada só. Mas eles preferiram dividir esse povo, para que eles vivessem a simplicidade do compartilhar, para que a mesa estivesse sempre no centro. E esses irmãos começaram a viver eles tiveram um novo conceito de viver. E a primeira descrição que nós temos sobre a igreja é essa que nós lemos aqui. É o primeiro relato das características da igreja. E qual é esse relato? É que esses irmãos tinham uma vida tão simples, tão harmoniosa, que isso fazia com que o povo todo tinha simpatia com eles, e mais, que o povo vinha até eles e perguntavam para eles assim, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Você pode ler isso em Atos várias vezes. O que eu devo fazer para ser salvo? Então, o povo era simpático com a igreja. E essa é mais uma coisa que mudou. Porque hoje, assim, as pessoas odeiam a igreja. Quem não é da igreja. Até quem é, às vezes. Mas quem não é, odeia mais. E assim, eu tive algumas experiências. Por exemplo, agora, quando a gente começou a olhar salão, casas de aluguel, a gente tinha que dar um migué assim para falar o que ia ser. O que vocês vão fazer aqui? Então que vai funcionar, a gente reúne às vezes, tem música, você falava quase tudo, mas não podia falar assim, não, a gente é uma igreja. Tá? Por quê? Porque ninguém aluga mais para a igreja. Porque o pastor não paga. Então o pastor hoje não compra carro, não aluga casa, porque os que compram e alugam não pagam. É muito estranho. Eu estava lá no Rio de Janeiro pregando numa igreja, e aí no meio, foi um culto ao ar livre, assim, no estacionamento, fizeram a fogueira, no meio do louvor, pau torando assim, louvor alto, aquela bagunça de adolescentes e tal. O vizinho de cima, assim, começou a jogar água, balde de água e gelo na galera da igreja, né? E eu falei, nossa, que doido, velho. Mas quando começou o louvor, estava todo mundo desanimado, assim, sabe? Meio para baixo e tal. Aí quando o vizinho começou a jogar água, adolescente, mano, os caras começaram a cantar muito alto e virado pro vizinho. Quero escrever uma... Tipo, e o cara muito bravo, velho, começou a jogar água e gelo. Aí ele começou a jogar pedra de gelo na galera. E aí a pessoa cantava mais alto. E eu falei, que coisa mais estranha que está acontecendo aqui. E aí quando eu fui pregar, não tinha também muita gente. Eu falei, vamos ficar mais perto aqui, para eu não precisar usar um microfone. Que eu brinquei com eles, falei assim, porque eu não sei se vocês perceberam, mas tem um vizinho aqui que está meio estressado com a gente, então é melhor a gente dar uma acalmada aqui. Aí uma adolescente falou assim para mim, é mesmo? Eu nem percebi. E ela era que mais estava gritando, né? Aí eu falei, por isso que você está assim, porque você não percebe as pessoas. Você não percebe que tem um vizinho aqui do lado, e aí eu comecei a falar com ela, porque não tem lógica isso. Se o irmão está estressado com a gente, é melhor acabar o culto do que a gente causar mais constrangimento para ele. Isso tem sido assim, cada vez mais frequente. E em Arujá, tem um rapaz lá, isso assim é verídico. Você pode passar lá e você vai ver. O cara mora do lado de uma igreja, ele mandou fazer uma faixa de uns 3 metros por 1, mais ou menos, escrito assim, o Brasil pode até ser para Cristo, mas será que Cristo é surdo? E ele colocou a faixa assim do lado direito da casa dele, que dá no muro da igreja. E a faixa foi ficando velha. O que ele fez? Comprou outra. E ele vai renovando a faixa. Porque assim, eu falei, cara, eu vou entender porque esse cara está tão estressado. Aí um dia, voltando de São Paulo, eu passei na frente desse lugar, eram umas 11h30 da noite, quinta-feira, e o culto, mano, estralando assim, mas estava frenético mesmo. Aí eu falei, eu entendi já. Por que ele está nervoso? Porque o cara é uma pessoa normal, ele quer viver como uma pessoa normal, ele quer dormir. Esse texto, ele fala assim para a gente coisas muito estranhas, porque esses irmãos aqui contavam com a simpatia, é totalmente o contrário. Tipo assim, quando é que vocês vão reunir? Quando é que vocês chegam lá? Quando é que vai acabar? Putz, que triste.
vai ter culto que dia? Porque é isso que a Bíblia fala. E a respeito disso, eu fico pensando assim, como é que eles faziam isso, velho? Como é que eles contavam com simpatia? Porque uma coisa é as pessoas até admitirem você. Outra coisa é as pessoas terem uma simpatia ao ponto de quererem que você fique no meio deles, né? E esse texto aqui traz pelo menos assim 4 princípios que são muito norteadores e que devem falar com a gente assim, pelo menos mostrar algo para a gente e transformar a nossa vida. O primeiro princípio que esse texto traz, e eu acho que é muito sério, é que essa primeira igreja só contava com a simpatia do povo, porque o texto diz que eles tinham, no primeiro versículo que a gente leu, boa doutrina e temor. Boa doutrina e temor. Boa doutrina e temor já é algo estranho para a gente. Porque a gente está crescendo num novo movimento também da igreja brasileira, que uns têm temor e outros têm boa doutrina. Você não fica a guerra do que tem doutrina e o que tem temor. Mas o texto bíblico está falando que eles tinham doutrina e temor. Porque não tem como, pelo menos na minha concepção, ter tremor sem boa doutrina. E não tem como ter boa doutrina se não tiver temor. Esses irmãos aqui conseguiram conciliar o que para a gente é uma das coisas mais difíceis de conciliar. O que para o seminário é uma das coisas mais difíceis de conciliar. Conciliar uma doutrina que seja suficiente para causar no nosso coração o tremor. Onde nós, quanto mais conhecemos a Deus, mais sabemos quem nós somos. E isso causa no nosso coração um tremor. Ao mesmo tempo que a gente tem liberdade, nós sabemos quem Ele é. Mas a boa doutrina de hoje é meio estranha. E essa era a minha briga lá no seminário. Porque a boa doutrina de hoje lá, era a boa doutrina que enchia muito a nossa cabeça. De tal forma, que eu não sei se vocês sabem, mas os maiores teólogos, até do Brasil, são caras que não têm igreja. Eles não frequentam comunidades. Eles não participam da vida normal. Os maiores escritores de teologia, não estou falando livro assim, que você lê de autoajuda, estou falando assim, livro de teologia mesmo. Os maiores autores, os teólogos do Brasil, não acreditam muito nem na ressurreição. É uma teologia que está cada vez mais distante de uma vida. E os caras que dizem que tem muita vida, que são cheios do temor, cheios do fogo, cheios do Espírito, não conseguem ter boa teologia, que falam coisas que não têm sentido, apesar de falarem em nome de Jesus, ou em nome do Espírito, mas são coisas que estão desconectadas com a palavra de Deus, e isso é muito importante. Nós estamos vivendo num tempo onde essa questão do dualismo, né, impera assim quase tudo, mas hoje parece que é impossível. Ou você tem doutrina, ou você tem prática. Ou você tem temor, ou você tem doutrina. Eu não acredito nisso. Eu acho que nós temos que nos esforçar para, como esses irmãos aqui, vivermos assim, uma doutrina que cause em nós um temor. E a pergunta então é simples, como é que vive então uma boa doutrina? O Espírito traz uma boa doutrina? É uma revelação assim? É também. Mas só vive boa doutrina de uma maneira assim mais prática. Se nós nos esforçarmos um pouco mais com a leitura bíblica, com a leitura dos reformadores, com a leitura dos avivalistas, com a leitura dos irmãos que plantaram as igrejas aqui no Brasil, com a leitura dos teólogos contemporâneos, você não tem uma doutrina consistente se você não tiver leitura, a princípio leitura bíblica. E eu estou começando a pegar no pé assim, da minha vida e na vida de vocês, porque aqui a gente vê isso muito claro assim, principalmente quando o Guto prega. Quando o Guto prega assim, como ele tem muita informação, a gente fica até meio assim, meio boiando, porque, na verdade é tudo muito óbvio, né? É coisa de escola dominical, as coisas que ele fala, mas ele é uma escola dominical bem avançada, né? Um nível plus assim, mas nós ficamos boiando porque ele fala coisas que nós não sabemos, mas é interessante que não tem ninguém aqui que não frequenta igreja há mais de 5 anos, e são coisas que são do beabá,
são coisas que as crianças sabem. E nós devemos então ter um esforço maior. Por que será que talvez falta um pouco de um bom testemunho? Que talvez falte um pouco de esforço. Outra coisa que falta e que nós precisamos aprimorar todas as vezes, e essa igreja tinha muito, é que essa igreja tinha uma proposta relacional. Eu adoro muito isso. O texto aqui diz que todos os dias eles comiam juntos e oravam. Todos os dias, velho. Tá bom, eles não moravam em São Paulo e nem estavam vivendo nos nossos dias. Mas eles tinham, com certeza, compromissos. Com certeza, afazeres. E é muito interessante que eu acho que nós temos que, nesse novo movimento, ter cada vez mais uma proposta relacional. Sempre. Porque eu vou falar uma coisa para você e é sério. Você não cria relacionamento se isso não for um propósito na tua vida. Nós moramos numa cidade assim, uma grande cidade com, sei lá, 15 milhões de pessoas, na grande São Paulo. Nós não vamos encontrar alguém no metrô. A chance disso acontecer é muito pequena, porque mais de 2 milhões de pessoas pegam o metrô todos os dias. Então, para ter relacionamento, precisa de propósito. Não, minha vida é relacional, esse é um princípio, eu vou encontrar com os meus irmãos, isso aqui faz parte de uma agenda na minha vida, é o que a gente chama de agenda relacional. E tudo então gira em torno de relacionamento. E uma vez uma menina veio aqui na igreja, e eu perguntei para ela, ei, o que você achou lá do pessoal? Ela falou assim para mim, foi muito engraçado. Ela falou, não gostei não. Eu falei, mas o que você não gostou, né? Ela falou assim, exatamente com essas palavras, vocês são muito relacionais, tem que ficar falando, orar um com o outro, assim, não é muito minha praia. Aí eu falei, que igreja que você vai? Ela me respondeu. Eu falei, então eu já entendi. Você gosta de sentar lá, ouvir a palavra e ir embora. Porque não é só ela, são muitos irmãos que gostam de fazer isso. E quase todos eles vão na mesma igreja. Porque aí não precisa... Qual igreja que é boa? A igreja que tem um estacionamento grande. Que aí não precisa nem ninguém de parar atrás do seu carro, você já sai assim rápido. É muito interessante. Todas as vezes que eu vou em alguma igreja grande, quando o pastor faz a oração final, começa a saída já do culto, assim. Ele não fala nem amém, no meio da mesa, assim, tá rolando a disputa para quem sai primeiro, porque relacionamento só é eficaz se ele for, assim, um propósito na nossa vida. E o mais legal desse texto aqui, que para mim é o mais difícil, é que além de se relacionar, eles não se relacionavam à toa, só à toa. Que eu sou a favor do relacionamento à toa. O que você vai fazer? Não vou fazer nada. Eu vou fazer nada com alguém. Então, para mim já está bom. Mas às vezes não pode ser só assim. Porque eles viviam, de todos os dias se encontravam no partir aqui do pão, mas também nas orações. Isso aqui, assim, eu acho que nós precisamos entender um pouco mais. O repartir diário aqui não é só de pão, mas é também das orações. E a gente ficou tão individualista, que tem uma prática bíblica que se tornou uma prática individual. Por exemplo, em quase toda liturgia tem um momento de confissão de pecados. E você confessa esse pecado para quem? Para quem que você confessa? Para Deus. Fala para mim qual é o versículo que fala para a gente confessar os nossos pecados para Deus. Não tem. A gente tem que pedir perdão, beleza? Deus perdoa até mesmo da gente pedir. Mas tem um versículo que fala que a gente tem que confessar os nossos pecados para o irmão. Então, no momento de confessar pecado, a gente confessa para Deus. Sendo que Deus não... Tipo, você vai confessar o que para Deus? Você só confessa alguma coisa para alguém, se ela não souber disso antes. Se ela souber, não é confissão. É confissão, não é? Você fala, eu já sabia, então não tem confissão nenhuma nisso. Você confessa para quem? A Igreja Católica acertou mais isso do que a gente. Porque na Igreja Católica você confessa para o padre. Está bem mais certo. Você ainda fala para alguém. E beleza, depois tem as penitências lá, os negócios, aí já fica mais estranho. Mas pelo menos você passa assim um princípio de que nós vivemos uma relação.
E no momento de compartilhar dos pecados, é uma das práticas que eu acho que na leitura bíblica é tipo assim, o pilar, é um fundamento, e que ninguém mais faz. Quando você vai confessar um pecado com alguém, primeiro você fica com medo, de a pessoa contar para os outros e tal, mas o texto também não fala que quem ouve tem que fazer fofoca. É por isso que esse texto tem muito sentido. O texto de Tiago, capítulo 5, fala que quando nós confessamos os nossos pecados, o irmão que ouviu ora por nós, e a oração desse irmão, que o Tiago chama de justo, nos cura. É muito interessante que Tiago não fala que a confissão de pecados traz perdão, porque são coisas diferentes. Quem nos perdoa do pecado é Deus, mas nós só somos curados daquele pecado se um justo da congregação colocar a mão sobre nós e orar sobre nós, e clamar sobre nós, porque nós não somos curados quando nós clamamos sobre o nosso próprio pecado. Nós só somos curados se um irmão interceder por mim. E olha que prática que eu acho que essa igreja aqui vivia, porque se não vivia, não precisava estar escrito, porque todos os dias eles viviam a partir do pão e compartilhavam as suas orações. Então isso aqui é um desafio, muito mais do que comer pão de queijo juntos, muito mais do... Por que tem o pão? Para que no fim se torne uma oração, porque se não tiver o pão, ninguém vai para orar, entendeu? Então a gente começa com o pão para ver se no fim aquela relação amadurece, e um dia a gente se encontre só para orar, sem o pão, porque amadureceu. Então, esse texto aqui fala sobre isso. A terceira característica que esse texto traz, esse texto fala que eles tinham um senso de comunidade. O texto diz que eles tinham tudo em comum, e aí é o tema da mensagem, né? A vida comum. Todas as vezes que eu li esse texto, até um tempo atrás, eu achava que ter tudo em comum era que eles eram parecidos. Eu sempre achei isso. Os caras eram parecidos. Mas ter tudo em comum não significa que eles eram iguais. Significa que tudo que eles tinham eram de comum. Ou seja, era de todos. E aí o papo fica bom. Porque quando você fala assim, então quer dizer que na congregação tudo que todo mundo tem é de todo mundo? É. Aí o cara que é interesseiro assim, ele adora isso, porque ele pensa só no que é bom. Mas na maioria das vezes que os irmãos falam de que tem tudo em comum, eles estão falando mais das fragilidades, ou seja, da falta do irmão, da doença do irmão que se torna a sua fragilidade, do que uma coisa boa do irmão que se torna a sua coisa boa. Ter tudo em comum também, assim, é uma das coisas mais difíceis da gente pensar, porque na comunidade também nós vivemos dias tão individuais que até os problemas são pessoais. É muito comum você conversar com alguém e falar assim, e aí, tá tudo bem? A pessoa responde, não está tudo bem não, mas é coisa minha. Isso assim se tornou um jargão. Não se preocupa não, isso aí... Ou a pessoa fala, até te querendo bem, assim, se preocupa não, é uma coisa muito minha, é um problema meu, é coisa muito pequena, não se preocupe com isso. Isso, assim, na minha opinião, é minimizar demais a nossa vocação. Porque na congregação não existe bênção e nem problema pessoal. Todo tipo de bênção é coletiva. E todo tipo de problema é coletivo. Porque nós temos o quê? Tudo em comum. Então, todas as minhas dívidas são nossas. Mas toda a minha sobra, tudo que eu conquistei, também é nosso. E aí a gente entra assim, num conflito que não é só da igreja, é um conflito que começa na cabeça da igreja, nos líderes da igreja. Lá no seminário, eu nunca esqueço, no começo do ano passado, foi uma reunião célebre que a gente teve lá, eu reuni com os irmãos lá, 12 seminaristas. Seminarista, você entende que o cara está lá, porque ele quer ser pastor, ele é vocacionado, então ele quer servir os irmãos, ele entendeu a vocação dele, quer servir a igreja e tal. Beleza. Aí cheguei lá, falei assim, meus irmãos, o primeiro dia aqui de reunião, a gente tinha 12 irmãos,
7 estados diferentes e 9 denominações. Então, assembleano, presbiteriano, batista, luterano, tudo no mesmo quarto. No primeiro dia, tipo assim, quase ninguém se conhecia. Então era assim, a quadrangular, tinha de tudo, na mesma sala, num quarto. Aí eu falei assim, a gente tem que chegar num princípio aqui, no primeiro dia. Foi qual? Nós temos que decidir se aqui na comunidade dos pastores aqui, que querem ser pastores, né? Porque todo mundo morava no mesmo corredor. A gente vai viver como uma comunidade, ou se cada um aqui vai querer ter a sua própria coisa, tipo, seu rodinho, seu sabão, sua bolacha. No primeiro dia, irmão, os caras vêm orando, recebem Bíblia da igreja, hora de joelho lá, os caras chegam crente. Não teve um que não respondeu assim, parece que eu ofendi eles com essa pergunta. Aqui é comunidade, nós lemos a Bíblia, aqui ó, comunidade. Eu falei, vocês têm certeza de comunidade? Vocês são 12 meninos, 9 denominações, 7 estados diferentes, vocês vão querer viver numa comunidade? Nós vamos querer viver uma comunidade, tá bom. Então nós vamos orar aqui para viver uma comunidade. Vocês querem isso? Queremos isso, tem certeza? Fiz pressão ou não fiz pressão? Fiz pressão, eles estavam lá. Nós vamos viver com a comunidade, tá bom. 2 semanas. 2 semanas. O pau torou. Cara, teve uma briga assim. Falei, caramba, o que aconteceu? Um cara pegou o rolo de papel higiênico do outro. Aí aquilo lá roubou a paz, assim. Roubou a paz de todo mundo. Até deles aqui, que estavam lá, né? Aí, cara, o que aconteceu? Eu pensei que tinha tido uma briga, assim, que, sei lá, velho, tinha roubado dinheiro, coisas sérias, assim. Aí eu falei, reunimos lá de novo, falando assim, o que aconteceu aqui? Não. Aí o cara começou quase que chorar. Falei, o que pegaram o seu? Meu papel higiênico. Um rolo. Foi um rolo que pegou. Aí o outro falou, nossa, não sabe o que aconteceu comigo. Eu falei, nossa, piorou demais. O que aconteceu? Não. Pegaram minha passatempo. Aí eu falei, então a nossa reunião aqui, a gente teve que fazer uma reunião. Depois da aula, era já quase meia-noite. Porque sumiu um rolo de papel higiênico e uma passatempo. Mas vocês não iam viver a comunidade? Falei, faz 2 semanas só, não deu nem tempo de esquentar aqui o banco aqui do seminário. Não, nós viver a comunidade, mas, mano, um passatempo, velho. Tipo assim. Aí eu falei, não, vocês estão falando sério? Os caras, o pau, assim, teve briga mesmo, quase briga de murro mesmo. Aí eu falei, tá bom. Aí eu falei bem assim, nunca vou esquecer. Nós não deveríamos estar aqui irados porque a gente perdeu um passatempo e um rolo de papel. Eu falei, a gente devia estar aqui muito triste, porque mesmo querendo ser pastor, a gente ainda fica bravo porque sumiu a nossa passatempo. Eu falei, que isso aí, quando sumiu coisas maiores lá na igreja, irmãos? Vai fazer o quê? Vai matar o povo? E aí, beleza, se arrependeu, chorou, os caras sempre choravam, aí chorou, e não, aqui é comunidade, os caras lá, tipo, comunidade, deu uma semana depois, velho, tinha o cara lá no seminário, ele é muito engraçado, ele não tem um toque declarado, mas ele tem toque, ele coloca assim, todos os sapatos dele, a escova de dente, a pasta, os perfumes assim, e se você for lá e fizer assim, ó, isso aqui, é isso aqui, ó, não estou zoando, ele parava assim na frente da mesa dele e ficava assim, ó, mexendo nas minhas coisas, bravo, mexendo nas minhas coisas. Aí ele me chamou um dia e falou assim, não, mexendo nas minhas coisas. Eu falei, não, aqui ó, o que os caras faziam? Olha o que os caras faziam. Eles pegavam o travesseiro dele que estava desse lado aqui e trocava, só arrumava a cama do outro lado. Cara, aquilo lá assim, velho, causava um transtorno na vida do cara. E aí eu falava para os irmãos, não por ele agora, mas por causa dos caras que faziam isso, porque quem tem esse tipo de neuro assim, realmente, cara, isso perturba o cara. Era muito doido, se pegar a pasta de dente dele, trocar com a escova, isso aqui ó, o cara ficava assim ó, paralisado na mesa, acho que ele ficava pensando assim, sei lá, fazendo uma releitura, e aí os caras, e aí começou de novo esse negócio, faz 2 anos, vai fazer 2 anos que a gente teve essa reunião. Aí ontem, que dia que foi?
Esses dias aí, eles se reuniram lá e eles foram falar sobre o quê? Comunidade. Porque um pegou lá o sabão era assim, o sabão era xingar a mãe. Pegar o sabão, ou porque um pegou o sabão, porque o outro tá... Mas, por outro lado, viver esse princípio de comunidade também não é fácil. Porque quando você fala para os caras assim, ó, é tudo nosso aqui, os caras acreditam. Entendeu? E aí, cara, o que era só seu se torna quase que público. Ao ponto de que você chega na sua casa para pegar uma coisa que estava lá e essa coisa simplesmente sumiu. Porque as pessoas entram lá para pegar. E isso assim, a gente viveu várias e várias vezes, cara. Eu chegava em casa, tinha um negócio quebrado. Eu falei, cara, eu não quebrei, ela não quebrou. Ah, alguém quebrou, mas não vamos descobrir. E, quando você chega para um cara e fala assim para ele, ó, irmão, eu aprendi o evangelho aqui, é tudo nosso, então você pode usar meu carro lá. Você nunca vai esperar que o cara fale assim, não, eu estou usando o carro do meu irmão, então eu vou pôr uma gasolina a mais, vou lavar. Não, velho. O que o cara pensa? Oh, massa, o cara me emprestou, mano, não preciso nem por nada, que é rock and roll e tal, não tem nada a ver. Porque a comunidade não é assim. Porque se é assim, o cara que pegou emprestado não entendeu que aquilo também era dele. Ele só pegou emprestado. Se ele pegou emprestado, não era dele, então ele não entendeu a comunidade. Porque se fosse dele, ele colocaria gasolina, não passava nos buracos, não regaçava, não fazia nada. Esse é um princípio que eu acho que nós precisamos renovar. Um princípio assim, não só de bens, mas principalmente num princípio de oração. Por exemplo, há quantos meses nós estamos aqui orando em favor da Bibi, que tem enfrentado um problema de saúde com a diabetes. E essa semana, o tio da Sol morreu. Por isso que eles não vieram aqui, a Sol e o Lucas, né? O tio dela morreu, aí hoje eles iam receber a visita da tia dela, que perdeu o esposo. Essas coisas também devem causar, assim, no nosso coração, uma grande tristeza. Porque quem perdeu o tio? Nós perdemos o tio. Quem que deve chorar? Nós devemos chorar. E quando vier uma alegria, quem que se alegra? Todos nós. E deixa eu falar uma coisa para você. As coisas estão tão invertidas que hoje é mais difícil se alegrar com os outros do que sofrer. Sofrer está ficando mais fácil. Porque você vê o cara chorando, você fica meio emotivo, você quer participar, você quer orar por ele. Mas quando o cara está feliz, rola até a inveja, velho. Só assim, você está feliz, ganhou. Quando o cara ganha alguma coisa, o que você pensa? A primeira coisa, por que não fui eu? Sendo que foi você, de uma forma diferente, mas aquilo também é seu. Mas você tem a capacidade de, quando recebe uma informação, e eu também, quando recebe uma informação de alguém que ganhou alguma coisa, e a gente ainda consegue pensar por que não foi a gente, velho. Por que não tem, ou assim, o cara ganhou, aí você já faz o cálculo de quanto tempo vai demorar para aquilo também chegar em você. Se o cara ganhou, ele é meu irmão, logo daqui uns dias, o negócio acaba chegando em mim. Sendo que o negócio chegou em você na mesma hora que chegou nele, porque quem recebeu? Nós recebemos. Isso tem que afetar o nosso coração, porque eu já fui em várias igrejas, mas eu fui em uma em específico, eu fiquei na casa do irmão. Toda vez que eu vou pregar na casa de alguém, na igreja de alguém, sempre eu fico na casa do rico. Todo preletor fica na casa do rico, nunca vai para a casa do pobre. Aí eu vou lá na casa do rico, e os ricos estão cada vez mais ricos, é impressionante. Eu vou cada casa que eu falo, mano, isso aqui é rico, eu achei que aquele cara era rico, mas esse cara que é rico. Isso assim está acontecendo sempre. E eu fui numa congregação que eu me deparei com duas realidades. Um irmão que tinha mais de 30, 40, 50 casas de aluguel, e no compartilhar da oração, um outro irmão que estava sendo despejado porque não dava conta de pagar o aluguel. Mas vocês não são da mesma igreja? E sabe o que é o pior? É capaz do irmão que tem 50 casas de aluguel orar para o irmão que está sendo despejado. Vamos orar aqui para você, vou fazer a vigília. Por quê? Numa congregação
Tem gente, graças a Deus aqui hoje não, passando por necessidades seríssimas. Irmãos com sobras exorbitantes. E aqui na nossa igreja nós já vivemos coisas assim, que me alegrou muito o coração. Já fiquei sabendo de irmãos que abençoou os outros irmãos, com comida, com dinheiro, com roupa. Isso sim, me alegrou muito o coração. Muito o coração, na vez que um irmão nosso aqui foi na casa de um outro irmão e foi pegar umas coisas para comer, porque ele sempre vai para comer, e reparou que não tinha tantas coisas para comer. E sabe o que ele fez? Foi no mercado e fez a compra do mês para aquele outro irmão, ou pelo menos a compra de algum tempo. Por quê? Porque quando ele abriu aquela despensa, geladeira, seja o que for, ele não percebeu a falta na despensa do irmão, ele percebeu a falta na despensa que também é dele. E ele tinha naquele momento condições de abençoar o irmão. E o que ele fez? Abençoou. É simples. É uma conta muito simples. Não tem ninguém aqui que não tem condições de abençoar alguém que está aqui também. Não tem jeito. Essa igreja, quando eles se reuniam com um princípio. E por último, e mais difícil, era que eles eram desprendidos. Por isso que eles tinham tudo em comum, né? O texto diz que eles vendiam suas casas na medida que os outros tivessem necessidades. É muito estranho essa parte aqui, porque eu não vejo problema nenhum em a gente querer ter as coisas. Não vejo problema nenhum, até porque eu tenho. Não vejo problema nenhum em a gente querer estudar, batalhar, crescer na vida. Eu só vejo problema quando o final desse discurso é para ter mais. Aí eu vejo problema. Porque ninguém no reino trabalha para ter mais. No reino de Deus, nós escolhemos até a nossa profissão, conforme as possibilidades de abençoar a gente. E eu não vejo problema com pessoas que falam assim, não, eu queria ter uma casa melhor, um carro melhor. Eu só vejo problema quando a pessoa quer ter um carro melhor para ter um carro melhor. Para ter uma casa melhor. Para quê? Para ter só. Só para ter. Mas você pode ter um carro melhor. Por quê? Porque tendo um carro melhor, os seus irmãos andam melhor. Tendo uma casa melhor, os seus irmãos se hospedam melhor. Tendo uma comida melhor, os seus irmãos comem melhor. E você também. Mas você faz isso pensando no outro. Ser desprendido está sendo assim, uma das coisas mais difíceis que a gente está vivendo. Porque a gente vive num momento muito descartável, então a gente troca de coisa muito rápido, mas a gente não troca porque é desprendido. A gente troca de celular porque, eu sou desprendido. Ninguém troca de celular por um pior. Assim, o meu está meio assim, meio estranho, eu vou comprar um ruim. O que o cara faz? Ele compra o melhor. Por quê? Porque ele é desprendido? Não, porque ele quer ter o melhor, não tem problema. Mas nós não compramos e nem vivemos conforme pessoas que são desprendidas. Quem aqui teria condições espirituais de vender a casa que trabalhou para ter a vida inteira, para abençoar algumas famílias? Isso aqui era comum. Não era uma pessoa que fazia isso, era todo mundo. Então quando chegava a notícia, o irmão tem necessidade, o cara falou, velho, quando o irmão tem necessidade, qual que é a nossa responsabilidade? Suprir a necessidade do irmão. E quando não tiver nada, a lógica desses irmãos aqui, eu vendo o que eu tenho, aí eu vou ter. Mas como assim, velho? Você vai vender o que você tem? Para eles não tinha esse discurso. Então nós estamos vivendo num momento em que, primeiro, nós nunca nos satisfazemos. E aí vocês vão lembrar comigo, quando a gente começou a trabalhar, o nosso primeiro emprego, quanto é que a gente ganhava? Meu primeiro emprego, antes, às vezes eu distribuía papel, ganhava por dia lá, acho que era R$16 por dia. Mas o primeiro de verdade foi tipo um office boy assim, e eu ganhava R$280. Na primeira vez que eu recebi esse salário, eu não sabia o que fazer com tanto dinheiro. Eu falei, isso aqui é dinheiro demais, velho. Nossa, Jesus. Ai. Até o dia que na mesma empresa eu virei vendedor, e aí o salário assim triplicou. Aí eu falei, caramba, isso aqui é dinheiro demais. Até um ponto de que não dava mais para nada.
Aí eu falo, cara, como é que hoje eu ganho 3 vezes mais do que ontem e eu não consigo viver com isso? Porque nós não somos assim, nós temos dificuldades de saber o quanto nós precisamos. Então guarda uma coisa no seu coração. O problema não é você querer ter as coisas. Não é você querer ter as coisas. O problema é por que você quer e do quanto você precisa. Toda vez que você for fazer uma compra, você não pensa se você pode comprar. Você pensa se você precisa comprar. Porque se você pode, você compra. E quando você não pode? Você compra do mesmo jeito. Você parcela um negócio que você não pode em 12 vezes. E na maioria das vezes você não precisa. Então nós estamos ficando reféns do que nós não podemos e nem precisamos. Sendo que na nossa congregação teria pessoas que seriam bem mais abençoadas, porque elas realmente não podem. E a dívida que a gente faz em favor da gente mesmo, se torna a falta do nosso irmão que não pode. Entendeu? Isso aqui não acontecia. Então por que eu estou falando isso aqui? E aí eu chego aqui no fim aqui da nossa reflexão. Porque nós estamos num momento assim, de transição. Eu acho que a gente sempre teve, né? Nunca foi estável. Toda reunião a gente está meio em transição, tipo, eu acho que a gente vai morrer em transição. Mas assim, o que me impactou na releitura desse texto foi que esses irmãos, eles davam muitos frutos. E fruto, cara, não tem como espiritualizar tanto um fruto. Um fruto é um fruto, uma pessoa, ou é um fruto da comunhão. E o que eu tenho percebido aqui, às vezes no nosso discurso, como a maioria de nós viemos de outras congregações, e na maioria das vezes viemos desses lugares frustrados por uma briga, um desentendimento, nós estamos vivendo aqui como se nós estivéssemos certos e os irmãos estivessem errados. E a nossa arrogância, que é a soma de talentos, que é, vocês lembram que eu comecei falando aqui, que eles não cresceram em cima dos seus talentos? Porque se a gente der uma olhada aqui, em volta dessa roda aqui, nós vamos perceber que existe em nós uma soma extravagante de talentos. E não tem a coisa pior do que se eu reunir um bando de talentosos. Vocês lembram quando o Real Madrid fez o time, as meninas a Carla sabe, né? A Carla é do futebol, mas o resto das meninas não sabe. Quando o Real Madrid fez o time dos Galácticos, vocês lembram? Você lembra, né? Cara, os caras contrataram todo mundo, Zidane, Beckham, Ronaldo, e mais um Raul, Figo. Era assim, se você somasse a conta do mês daquilo lá, você dava comida para a África inteira. Era uma conta assim, estranha. O que os caras pensaram? Nós vamos ganhar tudo. Quantos títulos esses caras ganharam? Nenhum. Porque não tem algo pior do que se reunir numa mesma sala um bando de gente bom. Porque um bando de gente bom quase nunca produz bondade. Um bando de gente bom, na maioria das vezes, produz arrogância. Então, o que eu tenho refletido sobre a nossa congregação, a nossa vida aqui? É que as nossas habilidades estão nos impedindo de frutificar. Porque nós nos reunimos como quem tem habilidade. Mas nós não nos reunimos como quem quer dar fruto. Porque em 1, 2 e talvez daqui a pouco tempo, 3 anos, na reunião dos habilidosos, nós não demos frutos. Ninguém se converteu, você tem noção? Nós nos reunimos aqui há mais de 2 anos e nenhuma pessoa se converteu. É assustador isso. Isso é assustador. Por quê? Porque nós temos talento. Mas nós não pegamos o nosso talento e transformamos nisso numa vocação, ao ponto de que as pessoas olhem para nós e sejam simpáticos com a nossa congregação, ao ponto de eles quererem estar aqui. Os não cristãos, não só os frustrados, porque os frustrados sempre vão ter vez aqui também, mas os não cristãos também. E sabe por que isso tem acontecido? Numa reunião de 40 pessoas,
a grande maioria das pessoas da nossa congregação nunca sentaram para comer juntos. Nunca sentaram para comer juntos. Em 2 anos, tem um monte de gente que nunca sentou para comer. E se não sentou para comer, não vai sentar para orar. Como isso tem acontecido e não chama a atenção do nosso coração? E a gente ainda acha que a gente tem talento. Entendeu? Eu estou assim, muito motivado, muito crente de que nós poderemos viver coisas assim, grandiosas. Mas eu acho que esse texto, você tem que imprimir ele lá, colocar na sua geladeira, no fogão, na cama, e falar assim: eu frequento uma comunidade, ela é pequena, viver isso aqui é possível. Só que eu vou me esforçar para ter uma agenda relacional. Eu vou me esforçar para ter vida comum. Eu vou me esforçar para viver a oração. Eu vou me esforçar para repartir. Eu vou me esforçar para orar. Porque se nós não nos esforçarmos, a nossa reunião fica cada vez mais sem sentido. Porque o culto, nós não chamamos de culto. Entendeu? Você nunca vem aqui para o culto. Você vem só se você falar que você vem para o culto. Mas a gente sempre vai falar que você veio para a celebração. Por quê? Porque a gente espera que o culto você faça lá na sua casa, com os seus irmãos. Aí você reúne durante a semana uns 2 ou 3 e faz o culto. Aí 2 ou 3 se reuniu, então no fim da semana, todos se reuniram para o culto. E aí a gente tem uma celebração daqueles que viveram cultuando durante a semana. E aí não é um culto, é uma celebração. Não é uma expressão só para Deus, é para o irmão também. Então não é só ficar cantando, é também abraçar, é ver, é compartilhar. Porque você encontrou só 2 ou 3, não dá para encontrar todo mundo. Aí lá na celebração você encontra os 40, os 30, e aí você vai poder olhar, compartilhar, orar, chorar, rir, comer, se divertir, sair. Mas nós temos que levar isso a sério. Nós estamos indo para um lugar mais íntimo, ou seja, menor, mais aconchegante, de propósito. Nós poderíamos ficar aqui é massa, velho, aqui tem as crianças. Assim, é muito triste saber que não vai ter mais as crianças. Elas atrapalham de vez em quando e tal, mas é muito bom essa chance deles atrapalhar a gente. Mas a gente está indo para um lugar íntimo, para a gente poder desfrutar isso. Então, antes de ir, como qualquer movimento bíblico, antes de ir, as pessoas tinham uma reunião, elas passavam as novas coordenadas e eles iam para qualquer tipo de viagem. Então, qual que é a nossa nova coordenada? É isso aqui. Viver a simplicidade, repartir o pão, fazer agenda, orar uns pelos outros, viver em comunidade. Só. Então, eu queria orar para a gente terminar aqui. E eu queria que você fizesse assim, um compromisso. Como todas as vezes que eu falo aqui, eu tento trazer um compromisso. E qual seria o compromisso? Você encontrar pessoas. Cara, tem fulano da igreja, ciclano da igreja. Nós somos uma congregação de 40 pessoas. Às vezes eu estou falando com alguém da igreja e eu falo assim: você viu o fulano? Hoje eu vou encontrar com fulano. Aí fala algum nome. Aí a pessoa fala assim para mim: mas quem que é? Quem que é o quê? O fulano. Fala: não, o irmão está com a gente faz 1 ano. Você não sabe o nome dele, velho? Como é que você não sabe o nome dele? Ele está com a gente faz 1 ano, velho. 1 ano, imagina se a gente crescesse, ia ser a nossa pior desgraça. Então, assim, estou feliz porque a gente não cresceu. Porque em 40 a gente ainda não sabe o nome do irmão, imagina em 100, em 200, seria assim, um tiro no pé para a nossa vida. Então é um novo momento, uma nova chance, nós precisamos nos conhecer, nos entregar. Tem gente que é mais tímido? Tem. E onde que o tímido entra na relação? Entra na relação como tímido. Mas não pode ficar de fora, entendeu? E como que o extravagante entra na relação? Como extravagante. Mas o extravagante e o tímido precisam se encontrar, entendeu? Para viver a relação. Porque senão, tudo que a gente fica falando aqui, parece que está num campo assim das ideias. Você ouve a pregação, você fala: oh, bonito isso aí. Não, não é bonito, é feio. Porque se fosse bonito, a gente fazia, entendeu?
Então, assim, eu queria muito orar para a gente viver esse novo movimento e a gente se entregar nesse propósito, assim, sabe? Deus, olha, a gente quer viver isso, sabe? A gente quer se entregar, é um novo movimento, prepara para mim encontros, me força a ir até a casa dos meus irmãos. Eu sei que a maioria de nós aqui não temos carros, mas São Paulo é uma das melhores cidades de transporte público, não sei se você sabe disso, apesar do que é uma das melhores. Então nós conseguimos chegar em qualquer lugar, em qualquer lugar. E a distância aqui é desculpa, eu descobri isso. Porque em São Paulo tudo é longe. E na casa do irmão também. Então não é longe, é a mesma distância, que é para o trabalho, que é para o shopping, você vai no shopping, você atravessa a cidade, aí o irmão que mora a 10 quilômetros fala, nossa, é longe. Não, não é longe. Falta assim sabe, tipo, é o meu desejo. Então nós vamos orar sobre isso, e obviamente a gente não poderia orar sozinho, né? Que aí cairia assim, por terra, tudo que a gente está falando aqui. Mas eu queria convidar você a orar então com alguém que você não conhece. Entendeu? Vai ter, com certeza, aqui, principalmente, você veio aqui quantas vezes? Eu? É a primeira? Não, você, certeza? Nossa, você é tão comum que esse cara... Então, assim, nós, ela e você, só que assim, que a gente não conhece tanto, né? Não, mas ele é amigo do Leandrinho, assim, tá sempre aqui no Facebook. É que os amigos do Jefferson é tudo igual. Os caras vêm aqui... Eu olho assim e falo assim, os caras nunca veio aqui, veio 5 vezes, falo, mas ele... E aí os caras que nunca veio, é uma confusão, porque é tudo igual, os caras, eu acho que tem um padrão, assim, para morar em Mauá, tem que ser desse jeito assim, ó, senão não pode morar em Mauá, tô brincando. Mas vamos orar então, assim, você escolhe alguém aí que você não orou, e aí assim, se você quiser comer no meio, não tem importância, a gente termina assim a nossa reunião. Eu adicionei com o número que a gente está usando agora para mandar mensagens da DOCA, se você não recebeu uma mensagem, você quer receber a agenda das reuniões, tudo, você manda para mim o seu número, eu te adiciono lá nesse celular, a gente vai mandar todas as agendas. Mas agora eu queria que a gente orasse mesmo, então, meu irmão também que está aqui, mas você já viu uma vez aqui, né? Ele não mora aqui, então não faz sentido nada aqui do que a gente está falando, né? Mas tá bom. É a gente orar assim uns pelos outros, tá bom? Então escolhe alguém aí que, sei lá, você nunca orou, nunca conversou, não sabe o nome, telefone, endereço, e aproveita e faz mais do que orar, troca o WhatsApp, né? Um mínimo é a gente ter um celular, um dos outros aqui para poder ligar, e aí a gente termina assim a nossa reunião e depois vai comendo. Só quem acabar primeiro, porque sempre tem quem acaba primeiro, só não faz muita bagunça, porque às vezes os outros estão orando, tá bom? Eu só queria orar e aí a gente depois escolhe aí os irmãos. Vamos orar então. Senhor, obrigado por essa noite, obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui mais uma vez, obrigado pelo tempo que a gente passou junto aqui, nesse salão, a gente se reuniu aqui por alguns meses, muitas coisas a gente ouviu aqui, muitos abraços, muitas relações, muitas orações, e nós queremos te agradecer porque foi o Senhor quem abriu essa porta aqui, nós lembramos do dia que a gente chegou aqui, quanta alegria a gente teve. Nós queremos agradecer ao Senhor por essa oportunidade e agradecer ao Senhor porque nós reconhecemos que tudo que a gente tem vem de Ti mesmo. Abençoa esse novo momento que a gente está vivendo como comunidade. Abençoa para que a gente possa desfrutar dessas verdades bíblicas aqui e sejamos reconhecidos como esse tipo de igreja, que é simples, que não tem tantos atrativos, mas que o principal atrativo é a nossa comunhão, é o jeito que a gente vive, é o jeito que a gente entendeu o Teu Evangelho. Então nós te pedimos que o Senhor nos abençoe nesse novo movimento, na nossa volta agora para Somai, no lugar que a gente nasceu, que o Senhor esteja trabalhando muitas coisas no nosso coração, também lá naquela sala onde a gente já se reuniu. Nos despede em paz, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.